Entendendo a Notícia, com Cláudio Zaidan. 3h36, boa tarde, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Caetano, boa tarde aos ouvintes. Bom, estava falando agora há pouco com o Capriotti sobre as coisas previsíveis, corrupção no futebol, corrupção na construção dos estádios da Copa, a gente estava comentando sobre o estádio Mané Garrincha. Essa sensação que a gente tem que, vão roubar, então vai dar problema, vai dar, mas não vai, dessa vez não, vai, sempre, no fim das contas, sempre acontece o que a gente imaginava. E não é a primeira vez que a gente tem um ataque com carro contra pedestres na Europa. São 8 ataques já em mais ou menos um ano com veículos na Europa. Mas, enquanto isso é previsível, porque vai acontecer de novo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue prever. E dá para evitar esse tipo de coisa, Zaidan? E o que passa na cabeça de um cidadão que entra dentro de um veículo desse? O que motiva o ser humano a destruir o outro? É uma vontade de aparecer, uma vontade de... Eu não sei, eu não consigo nem construir uma frase para tentar explicar o que passa dentro da cabeça dessas pessoas. Bom, Caetano, esse tipo de atentado foi recomendado pelo Estado Islâmico em uma das suas páginas na internet, né? Eles têm algumas revistas eletrônicas, inclusive está lá até hoje essa recomendação, para que os interessados em executar ações que já haviam sido preconizadas pelo Estado Islâmico usassem veículos, né, para atingir as pessoas. Não despertam suspeita, você não tem de fabricar bombas, de conseguir armas, comprá-las ou contrabandeá-las. Então, o uso de carro é algo que dificilmente você não vai poder fiscalizar todos os carros, todos os veículos, né, os caminhões, as vans. E pode acontecer, pode ser um carro alugado, pode ser um carro roubado. Se o cara está disposto a morrer, você tem essa coragem, ele dá o documento dele normalmente ali. Mas vai pra cima. Há muitas coisas aí nessa história, né? Porque há alguns anos a inteligência americana já havia falado na diáspora do Estado Islâmico. Ou seja, na medida em que vinha evoluindo uma ação que é inevitável, que é a derrota militar do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. É bom lembrar que quando o califado foi anunciado, né, duas capitais, 2 cidades foram escolhidas, uma no Iraque e uma na Síria. Raqqa na Síria, Mossul no Iraque. Eles já perderam Mossul e estão perdendo Raqqa. A derrota militar é inevitável, afinal de contas eles estão enfrentando, além da coalizão liderada pelos Estados Unidos, estão enfrentando os russos, a Turquia, que tem um poderio militar respeitável, e as forças sírias, né, apoiadas principalmente pela Rússia e pelo Irã. Então a derrota militar do Estado Islâmico já era dada como certa, e é o que vem acontecendo. Ela é mais lenta do que se imaginava inicialmente, porque os últimos esforços dos grupos que resistem ali, dos grupos pertencentes ao Estado Islâmico, eles significam que esses militantes se misturam à população local. Então você não pode simplesmente bombardear, você vai estar bombardeando cidades, civis, que nada tem a ver com a história, que são tomados como reféns. Mas um dos resultados disso é que a derrota militar produziria isso que a inteligência americana anunciou há alguns anos, 2 anos já, que é a diáspora. Ou seja, é bom lembrar que quando o Estado Islâmico começou a ocupar terreno na Síria e no Iraque, ele recebeu muitos apoiadores da Europa e também alguns do norte da América, do Canadá, dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa, França, Bélgica, Reino Unido, Alemanha. Então, muitos simpatizantes do Estado Islâmico seguiram para lá. Alguns, na verdade, sem ter muita ideia do que iriam encontrar, né, e de que tipo de organização se trata, mas foram para lá. Na medida em que a derrota militar vai se tornando inevitável, qual é o movimento óbvio, Caetano, desses apoiadores? Voltar para a Europa, né? Mas não é só isso. O Estado Islâmico, hoje é muito fácil a comunicação internacional, global. Então, o Estado Islâmico também faz sua propaganda, também faz seus proselitismos, né? E atinge muita gente.
que por N razões, aí você pode especular sobre essas razões, porque muitas vezes há uma espécie de desenho idealizado do influenciável pela propaganda do Estado Islâmico. É um cara que está à margem na sociedade, Cabeça fraca, que não consegue emprego. Não, você tem inclusive gente que foi lutar com o Estado Islâmico na Síria e no Iraque e que saiu de universidades, né? Gente que tinha emprego, que tinha trabalho, que tinha formação, né? Então, não se deve estereotipizar a figura do influenciável. Mas a gente não pode dizer que são pessoas que têm desvio mental, porque não é possível uma pessoa centrada em si tem... Não, porque o cara tem um emprego, mas um parafuso falta, não é possível. Não, há uma série de coisas aí, não é tão simples como dizer que ele tem apenas um desequilíbrio. Milhões de pessoas têm algum desequilíbrio e não saem matando por aí, né? O que acontece é que você tem uma ideologia, você tem uma ideia. Quando você avança no estudo a respeito dos ideólogos desse tipo de ação, você vai encontrar principalmente o Qutb, que é o principal deles, né, egípcio, que foi morto pelo governo Nasser, e depois de ficar algum tempo preso. E antes dele, o Said al-Banna, que foi morto quando o Egito ainda era uma monarquia, e também foi morto pela inteligência da então monarquia egípcia. E o Qutb morto já no Egito republicano, sob Nasser, né? Então, principalmente o Qutb, que, aliás, um dos irmãos do Qutb chegou a ministrar cursos na Arábia Saudita, e sabe quem era um dos alunos dele? Osama Bin Laden, né? Que estudou muito das obras do Qutb. Ele escreveu, assim, alucinadamente na prisão. Escreveu muito. E ali você tem um desenvolvimento do salafismo, do radicalismo, e que acaba desembocando na ideologia que sustenta corações e mentes, tanto na Al-Qaeda, quando ela foi formada ali na guerrilha que lutava contra as tropas soviéticas no Afeganistão, quanto no Estado Islâmico, que na verdade deriva de dissidências da Al-Qaeda, não é? Mas você já vai encontrar, muito antes da existência da Al-Qaeda, você já vai encontrar o atentado à vida como recurso político ou religioso, ele é muito mais antigo. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela teve como estopim um atentado, né? Que ali tinha a ver com o nacionalismo nos Balcãs e com a questão da antiga Iugoslávia, não é? Com o domínio do Império da Áustria-Hungria sobre os povos eslavos ali na chamada Eslávia do Sul, que é a antiga Iugoslávia, né? Você tem atentados na Rússia czarista, um czar foi morto num atentado, né? Então, a utilização do atentado como arma religiosa também está presente lá atrás, né? Você vai encontrar já da passagem do século X para o século XI, você já vai encontrar. E por que eram chamados de suicidas? Você não tinha na época bomba, não tinha como o cara se matar e ao mesmo tempo matar uma opção de gente. Porque eram atentados praticados em locais públicos. Então o cara que atacava sabia que seria morto, né? Ele sabia que seria morto. Por isso era chamado de atentado suicida. Agora, nestes tempos em que você tem uma profusão de armas e de comunicação, em que alguém, para receber uma instrução de um grupo desse, não precisa viajar até o Afeganistão, até o Paquistão ou até um deserto no Iraque, né? Ele pode receber isso pelo computador. Recebe instruções, sem nunca ter, na verdade, ido a um campo de treinamento. E uma coisa é você instruir alguém para usar um fuzil Kalashnikov. Isso demanda treinamento, isso exige treinamento. Outra coisa é alguém entrar num caminhão e sair atropelando pessoas. Basta saber dirigir, não é? Ou não, né? Se não souber dirigir, o estrago é maior ainda.
Mas isso se tornou rotineiro. Nós tivemos na França, né? Com mais de 80 mortos. Que foi em Nice. Tivemos Londres. na Alemanha, em Londres. Tivemos atentados à bomba este ano em Manchester, né? No show daquela cantora, né? A Ariana Grande. Exato, em Manchester. Então você tem diversos tipos de ação. E vale ressaltar que o atentado de ontem, talvez ele tenha sido antecipado, porque o que eles preparavam, de acordo com as investigações da polícia da Catalunha, eram atentados à bomba. Eles estavam fabricando bombas em determinado endereço, né, numa cidade da Catalunha, e houve uma explosão. E uma pessoa morreu. E aí os outros, então, resolveram usar aquele método que já vinha sido preconizado pelo Estado Islâmico. E optaram, então, pelo atropelamento. E é bom lembrar que um outro atentado já se preparava, tanto que hoje houve o anúncio da morte do Moussa Oukabir, de 17 anos. O irmão dele foi preso depois da primeira ação, em Barcelona. E o segundo foi morto naquela ação policial que acabou resultando na morte de 5 terroristas que se preparavam para um outro tipo de atentado, né, em Cambrils, usando coletes com explosivos falsos, etc., mas que, na verdade, usariam ali o atropelamento. Agora, o que fazer, né? A Espanha, inclusive, já passou por... A Espanha, antes do terrorismo destes tempos, ela já conviveu com o terrorismo do ETA, que produziu mais de 800 mortos, né? E o ETA só agora se desmobilizou. E ali era uma luta política e nacionalista, que era a independência do País Basco, tanto na região onde há a maioria basca na Espanha, quanto na França, né? E na época você tinha o Reino Unido convivendo com algo semelhante, que era o IRA, que defende a independência da Irlanda do Norte, né? E a formação de uma só Irlanda, etc. Então, a Espanha conviveu com os atentados do ETA por muito tempo. A Espanha conviveu com uma guerra no século passado, uma guerra de 3 anos, né? De 36 a 39, a Guerra Civil, cujo vitorioso foi o general Franco, que aí governou o país até a sua morte em 75. Então a Espanha conviveu muito com violência política no século XX. E inicia o século XXI, primeiro com um acontecimento terrível, você se lembra, 2 anos e meio depois dos atentados às torres em Nova York, Madrid foi alvo de um atentado da Al-Qaeda, né, com explosivos em trens urbanos, com quase 200 mortos, né? Então, Barcelona não havia ainda sofrido esse tipo de atentado, mas fica claro que não é apenas um alvo específico. Londres, porque há a participação do Reino Unido nas forças que combatem o Estado Islâmico. Não. Na verdade, o Ocidente, e também é bom lembrar, grupos que são tidos como apóstatas dentro do próprio mundo islâmico. Olha os atentados contra xiitas ou contra sunitas que divergem dessa visão, né? As maiores vítimas são muçulmanas. O maior número de vítimas está entre os muçulmanos, que são vítimas de atentados do Estado Islâmico, como eram da Al-Qaeda, né? E com essa diáspora que já havia sido anunciada pela inteligência americana há 2 anos, então os governos ocidentais sabem que as ocorrências continuarão. Até porque, exatamente o que estava lá no início da sua intervenção, como evitar, né? Você sabe que eles irão acontecer, eles sabem, né, que esses atentados continuarão ocorrendo, a inteligência será cada vez mais acionada para tentar se misturar a esses grupos e detectar antes. Isso tem acontecido com frequência, viu, Caetano? Muitas vezes sem anúncio, exatamente para não estimular outras ações. Para não estimular e para não mostrar como que a ratoeira é montada. Exato, e várias células já foram desmontadas e vários atentados já foram evitados, mas alguns não serão e continuarão ocorrendo, ou com explosivos, ou com esse tipo de ação rudimentar, né? Ou o cara com uma arma, ou você se lembra em Paris, o que aconteceu, centenas de mortos, né? Em ações organizadas com explosivos e fuzis, fuzis de assalto, etc. A história do Bataclan. Exato. Então você terá diversas ações.
e você corre atrás. É evidente que a inteligência é fundamental, o serviço de inteligência, e vários atentados serão evitados. Agora, você falou do ETA que parece que sumiu do mapa, a gente não tem Sim, pelo menos mais... ainda há grupos dissidentes que não concordam com a deposição de armas, etc., mas o grupo principal se desmantelou. Mas com o fim dessa organização, com o fim dos ideais do grupo, tende também a gente a ter um ponto final nos lobos solitários, porque eles não vão ter um comando. Você acredita que com Estado Islâmico? Uma dissolução do Estado Islâmico a gente teria... Não, porque a ideia persiste, não é? A ideia persiste. A derrota militar não significa que a ideia foi eliminada. Não é? Mas e o ETA? O ETA não foi um... Não, mas o ETA é um grupo... Não, primeiro... Pode fazer uma comparação com o fim do ETA e um eventual fim parecido do Estado Islâmico? Primeiro que a reivindicação básica não desapareceu. O que desapareceu foi a opção pela luta armada para se chegar a esse fim. Isso é uma outra história. E ali você tem o racionalismo político, não é? Qual o melhor meio? Bom, o meio militar se mostrou exaurido. Não se conseguirá atingir o objetivo pelo meio militar, não é? A Espanha não será derrotada militarmente. Mas o Estado Islâmico não pode pensar a mesma coisa? Bom, a gente está destruindo o Ocidente, mas não está acontecendo nada, a gente continua sendo danificado e prejudicado, então vamos parar com isso porque a gente perdeu a guerra. Não. A derrota militar, ela não vai influenciar na ideia, e na ideia está esse pressuposto de eliminar infiéis. Né? E quem são os infiéis? Todos que discordam. Todos que discordam, não é? E há vários doutores no islamismo que combatem essa ideia, né? Lembrando que ela não tem equivalência teológica no Alcorão, não é? Que o Alcorão não dá sustentação a esse tipo de ação e que, portanto, é um desvirtuamento, correto? Agora, mas isso claramente já foi ouvido por esses fanáticos e eles discordam disso. Né? E repito, os ataques não são só contra ocidentais. Né? Os ataques não são só contra cristãos ou contra hindus. Os ataques são também contra muçulmanos, contra xiitas, contra sunitas que pensam de uma outra maneira. E a verdade, a maioria pensa de uma outra maneira. Né? Mas imaginar que a derrota militar vai enfraquecer esse tipo de ação não é o melhor caminho para enfrentar esses atentados. Não é o melhor caminho. Não, é o que eu dizia há pouco. pouco. Com a sorte. Não, você precisa trabalhar com a inteligência, infiltrar-se nesses grupos. Mais do que o que já temos hoje. Sim, mas que já evitou diversos atentados. Não é? E ao mesmo tempo, combater a ideia. E como é que você combate uma ideia? Com outra ideia. Não é? Você precisa tentar levar a essas pessoas influenciáveis, né, e que podem se tornar o que você chamou um pouco de lobos solitários, você tem de levar a ideia oposta, né, a ideia que consiga prevalecer sobre aquela ideia anterior, que consiga ganhar aquela mente no combate à ideia anterior. Você não combate uma ideia só com ações, você combate com outra ideia. Não se vence uma ideia sem uma outra ideia melhor, não é? Difícil, hein? Agora, o que acontece no Oriente Próximo tem influência, é claro, sobre o que vai acontecer na Europa. Isso é evidente, né? Inclusive nos grandes acontecimentos políticos e nas relações entre os estados que têm maioria muçulmana. Agora, nós já tivemos período de guerra cristã, né? Católicos contra protestantes. A Europa teve guerras sangrentas nesse tipo de confronto. E o tempo e novas ideias e a interpretação correta do texto que os inspira é fundamental para você superar esse tipo de coisa. Olha, o nosso ouvinte Thiago Alves está dizendo assim: essa aula do professor Zaidan é o melhor momento da semana. Pede para ele mandar um alô para minha esposa Tamires, porque o Thiago e a Tamires estão completando 10 anos de casados. Pô, uma honra. Um abraço pro Thiago e pra Tamires. Deus abençoe vocês aí. Thiago Alves, do Guarujá. Meu caro Cláudio Zaidan, muito legal, hein? Até a próxima, muito se Deus legal, quiser. muito legal. Um Valeu, abraço. hein, Zaidan? Tchau, tchau.